hoje na companhia do José Wellington, presidente. Fala um oizinho aí. Olá pessoal, tudo bom? E vamos falar muito sobre tecnologia. Coloque o seu cinto e vem com a gente. Mais um podcast. Hoje eu estou aqui nos arredores do Jardim Belval com o meu amigo José Wellington. Chique, né? É. Fala um oizinho pro pessoal lá. Olá pessoal, boa tarde. Se apresenta. Quem que é você? De onde surgiu o José Wellington? Meu nome é José Wellington e é uma história meio que um pouco longa, né? Minha mãe, a família da minha mãe era evangélica. E ela, para casar com meu pai, se converteu para o catolicismo, né? E o nome do meu pai é Wellington José. E aí ele quis inverter o nome dele e colocou José Wellington. E aí que surgiu o José Wellington. E a gente estava aqui comentando do surgimento do nome dele. Por quê? Porque o nosso pastor presidente chama José Wellington. E normalmente as pessoas que a gente conhece que chamam José Wellington, normalmente é uma homenagem ao nosso pastor. E na realidade o seu nome não, é só uma coincidência do nosso pastor, né? Sim, inclusive a primeira vez que eu fui na igreja, o pastor foi anunciar os convidados e falou assim, o presidente está aqui. Eu fiquei sem entender nada, porque eu não sabia, porque do presidente eu falei, mas o presidente é o Bolsonaro, como assim? Eu não entendi. Fiquei sem entender. Depois que eu vim entender que o presidente da Assembleia de Deus se chama José Wellington. Mas é chique, você tem que ter uma postura, porque esse nome é pesado, hein? É um peso gigantesco. Ainda mais agora, assim, você enveredando aí pro caminho da pregação, ó. Sim. Pastor José Wellington tá aqui, o pessoal vai procurar o nosso. Chega você, tem que ter palavra. Mas me conta, a gente estava falando um pouquinho antes de ligar as câmeras que você falou que veio de Sergipe para cá. Conta um pouquinho pra gente a sua história. Sim, eu queria estudar tecnologia, né? E aí eu falei pro meu tio, e aí ele falou, o que você acha de vir para São Paulo? Porque aqui é meio que o polo da tecnologia do Brasil, né? Aí eu pedi pro meu pai concordou, minha mãe ficou meio assim, né? Com o coração na mão. São quantos filhos? Dois. Você e sua irmã só? Só. Então agora ela tá com o coração na mão duas vezes. Duas vezes, porque minha irmã também veio pra cá. Aí eu fui pra casa do meu tio, José Newton, o nome dele, uma pessoa muito inteligente, muito focada nos estudos, né? Que ele estuda muito na casa dele, lê vários livros, é uma pessoa tipo, que eu me inspiro mesmo, me ajudou muito a fundamentar a minha base, assim, né? Para entender como a vida funciona e a direção, né? Que a gente tem que tomar um foco na vida, né? Ter essa concretização, né? Esse firmamento mais sólido. E aí eu vim para cá, entrei no ITB noturno, né, que eu já tinha terminado o ensino médio, fiz 1 ano e meio de tecnologia. E aí que eu me apaixonei mesmo, entrei na faculdade, ciência da computação, e cada vez me aprofundando. Tive algumas dificuldades, né, como todo mundo tem. Não sou muito bom em cálculo, mas a gente supera esses desafios, né, se dedicando e se esforçando muito. E consegui um emprego. Com a graça de Deus, né, que não foi só o meu esforço, com certeza foi Deus que me ajudou em todos os momentos da minha vida, na verdade, né? Desde a saída do Nordeste para cá, tudo ele vem me apoiando, me segurando, me firmando nos Direcionando. Direcionando, essa é a palavra certa, me direcionando. E eu tô, muito agradecido a ele todos os dias por ter essas oportunidades, né? E cada vez mais ele vem me abençoando com várias oportunidades. E você sempre pensou em tecnologia? Você não queria ser outra coisa? Na verdade, no começo, quando estava no ensino médio, eu queria fazer engenharia mecânica. Tinha perguntado, porque eu gostava de carro, mas depois eu vi que não tinha nada a ver com carro, com carro, mas sim com motores, né? Engenharia mecânica, aí eu meio que me inclinei para esse lado da tecnologia e foi amor à primeira vista. Primeira, segunda, terceira, porque, né? Sempre se renovando. E para aqueles adolescentes que às vezes falam assim, eu queria entrar na área de tecnologia, mas existem tantas coisas, tantas áreas, é um leque de opção, né? Sim. Hoje em dia.
por exemplo, aqui, quando eu cursei ITB, era processamento de dados. Ou você cursava processamento de dados, ou você cursava edificações, que era para a parte mais de arquitetura e engenharia, ou secretariado. Acho que eram esses 3 cursos. E eu optei por processamento de dados e acabei não usando muito, porque eu fui para a área do direito. Mas mesmo as pessoas que naquela época faziam processamento de dados, quando terminava o colegial, já existia um leque de faculdades para escolher, que a gente que é de fora fala assim, é tudo informática, mas não é tudo informática, Não. cada uma é uma área específica, né? Sim, eu aconselharia o seguinte, dar uma pesquisada bem nos cursos, porque a Faculdade de Ciência da Computação, ela abrange toda a área da tecnologia da informação, né? Desde redes, segurança da informação, projetos, desenvolvimento, aí vem desenvolvimento de back-end, front-end, inteligência artificial, é um mundo de áreas que você vai, e cada área tem tipo sub-áreas dentro de áreas. Por exemplo, no back-end tem várias linguagens que você pode se especializar, né, como Java, C, Python, Node.js e entre Nossa, outras, tudo né? isso que ele está falando para mim é em inglês. Palavras que eu desconheço. Mas para vocês é tranquilo, né, esse negócio de programação. E hoje em dia o pessoal fala que a programação se tornou uma ferramenta bem mais simples do que era antigamente. Ou tem vários níveis de programação, de linguagem de programação. Temos vários níveis, né? Por exemplo, temos linguagens de alto nível e de baixo nível. O que é uma linguagem de alto nível? Por exemplo, o Python, né? Ela é uma linguagem de alto nível porque ela não conversa diretamente com a máquina, né? Ela tem um interpretador que seria o C, né? E já o C, que é com que eu trabalho, ela conversa diretamente com a máquina, ela converte o seu código em binário, que são os zeros e uns, né? E aí já tem o processamento. Então nós temos essa diferençazinha, né? Lógico que o C é um pouco mais complexo e o Python é bem mais simples, né? Quando a gente vê na internet aí, Python dá um Hello World, né? Que é o primeiro passo de todos os programadores, com uma linha. E o C, por exemplo, com 5, né? Mas você também não consegue usar esse Python se você não souber usar o C. Não, você consegue sim usar o Python sem saber o C, porque meio que você não enxerga o C dentro do Python, né? Entendi. É meio que ele que faz essa conversão, né? Nós temos um motor de conversão, né? E você que vive essa vive essa profissão, né? Não é uma fase, é uma profissão de informática. O que você acha desse negócio de chat GPT, inteligência artificial? Você acha que isso é uma tendência que vai cada vez mais entrar na nossa vida? Sim, cada vez mais vai entrar na nossa vida para facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, hoje no dia a dia de programador, eu uso o ChatGPT para automatizar algumas tarefas minhas. Por exemplo, eu fiz um parse, né, que é extrair dados de uma API pelo ChatGPT, pedi para ele fazer, fiz um exemplo, né, que ele também não vai fazer tudo, que ele tem algumas dificuldadezinhas. Eu fiz um exemplo do que eu queria e pedi para ele replicar aquele exemplo com os dados específicos. E ele me auxiliou e fez esse trabalho de extração para mim. Então, essas ferramentas de inteligência artificial vêm para facilitar a nossa vida. Principalmente o copiloto do GitHub, né, que do Google, ele meio que é um chat GPT dentro do nosso ambiente de codificação, Visual Studio, por exemplo, né? Que ele já interpreta o que você está fazendo e já completa, né? Vai completando. Então, vem para facilitar a nossa vida cada vez mais, né? E nesse caso, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem, porque quando a gente pega as pessoas mais leigas com informática, elas acham que a tecnologia ela vai tirar emprego. E na realidade, o emprego existe, mas ele precisa ser uma coisa mais qualificada, né? Eu estava vendo uma reportagem que para os próximos anos vai ter um déficit, uma defasagem de mão de obra na área de sistema de quase 600 mil postos de emprego. Então, é o posto de emprego que está lá, mas que não tem ninguém para operar. Você acha que, mesmo aquelas pessoas
que já se aposentaram ou que estão há tanto tempo numa profissão, você acha que é um momento delas começarem a olhar para a área dessa informática com outros olhos e achar uma oportunidade nisso? Eu acho que sim, né? Porque muitas vagas e poucas pessoas qualificadas, né? Então, para as pessoas meio que se adaptarem aos novos tempos, eles têm que ir olhando com carinho, entendendo e aprendendo, né? Porque isso é natural. Nós tivemos 4 revoluções industriais, né? Então, meio que isso já é natural da vida do ser humano, né? Desde sempre vem se aperfeiçoando, mudando e tudo vem se renovando, né? Inclusive as profissões, por exemplo, estou trabalhando num projeto chamado MGO, né, que é um mercado inteligente, quer dizer, um mercado sem nenhum funcionário. Tem uma inteligência artificial que identifica quando você entra no mercado, inclusive você pode pegar as coisas e comer, e ele já desconta do seu cartão de crédito, no caso do cadastro, né? Ah, eu acho que eu já vi uma reportagem sobre isso. É reportagem da Globo, então a gente que está trabalhando nesse projeto e é muito legal. E você, a hora que você sai, você também não paga nada, já é Já é descontado. descontado. E eu estou trabalhando, quer dizer, já terminei, né? Só estão testando, entre aspas, lá na empresa, a parte de você fazer se você não tiver o cadastro, você pode fazer o pagamento lá no self-checkout dentro do mercado, né? Mas não vai ter nenhum funcionário, tipo, para você passar no caixa e tal. É algo bem parecido que a gente tem visto nas lojas de roupa, por exemplo. Esses dias eu acho que eu fui na Renner. E aí tem aquela caixa de autoatendimento. E na realidade, você coloca a roupa ali e ele lê, de alguma maneira, ele lê alguma coisa ali. Não sei se é etiqueta, alguma coisa assim. Mas a Fernanda estava com uma pirainha na mão, uma presilha de cabelo na mão. E ela nem chegou a colocar na caixa, o próprio caixa já tinha lido aquela peça na mão dela. Coisa de doido. Aí é o self-checkout, né? Mas nesse caso da inteligência artificial, vai ser como o mercado inteiro fosse isso. Tem vários sensores e milhares de câmeras. Se você tiver o cadastro, né, do MGO, você vai lá, pega, come, ele já desconta. Na hora que você pega na prateleira, ele já está meio que contabilizando do seu carrinho, entre aspas, né? Mas isso é alguma coisa através de vídeo ou é alguma coisa que tem no produto? Por exemplo, aquela etiqueta que é mais brilhosinha. Isso, na verdade, é uma inteligência artificial que aprende o que é cada produto, né? Não necessariamente precisa ter uma etiqueta ou precisa, né, entre aspas, porque ele vai aprender o que é cada produto e quanto cada produto vale e vai aprender o que é uma pessoa. Então ele vai identificar o momento que você pega e vai descontar, né? Porque vai ter vários sensores e várias câmeras em cima do mercado. Então É como se necessariamente ele te acompanhasse numa é, câmera sim, e sim. conforme você fosse pegando algum produto, colocando no carrinho, não é um sensor no carrinho, Não. é as próprios. O teto do mercado. É Gente, tecnologia demais. Inclusive, eu acho que eles se inspiraram no produto da Amazon, né, que tem um dos mercados inteligentes da Amazon. Em Londres tem um exemplo lá que é essa mesma ideia, né? Só, mas só cortando você, voltando que eu fiquei impressionada com o negócio do teto. Se essa tecnologia, ela já está aí, né? Vocês estão sim, testando tudo, mas ela pode fazer N outras coisas também, tipo checar a temperatura de pessoas para ver pode, se está doente ou não. pode fazer milhares de coisas. Esse daí é o famoso machine learning, aprendizado de máquina. Ela pode aprender tudo, os radares das ruas, isso, identifica a placa e se passou de tal velocidade, aqueles carros que aplicam multa com câmeras em cima também. O mundo está de uma nova cara. Meu Deus do céu, já estamos sendo vigiados há muito tempo. Sim, sim, sim. E você que trabalha com informática, que conhece os perigos da informática, né? Você é o tipo de pessoa que preenche cadastro em qualquer lugar? Não, eu não preenche cadastro em qualquer lugar, não. Os dados são muito importantes, nossos dados. Inclusive, no Brasil foi aplicado a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque nós temos que estar seguros e nossos dados também, né? Porque isso já é uma coisa muito pessoal nosso, né? E muito importante, né? Porque, querendo ou não, assim, até mesmo numa certa brincadeira
da internet, eles colhem informações também, né? Sim, Eu tava vendo esses dias do pessoal dando tantas informações, falando assim, meu, não fica falando quanto que você mede, quanto que é o tamanho do seu pé, do que você gosta, do que você não gosta, porque isso tudo pode ser usado como um banco de dados contra você. sim, sim. A aplicação de golpes, clonagem de cartões e milhares de coisas, né? E a gente percebe mesmo que, assim, não chega no nível dessa inteligência Artificial. artificial que você está falando, mas hoje os nossos celulares, eles já têm sensores que captam a nossa voz e sugerem pra gente produtos, sites, essas coisas todas, né? Sim, sim, esse aí é o famoso rastro digital, né? Você deixa um rastro e ele vai aprendendo o que você gosta. Por exemplo, ele não vai mostrar uma propaganda de uma camisa do Palmeiras para um corintiano, sabendo que você pesquisou coisas sobre o Corinthians, acessou páginas do Corinthians, foi no Instagram do Corinthians e tal. Ele já vai aprendendo para direcionar os produtos certos para cada pessoa, né? E é por Você isso que tem é tão... medo disso? Não, não tenho tanto medo, não sou tão cético não, assim, pra ter medo, né? Embora que eu li um livro muito especial que é Super Inteligência, né? Onde o autor descreve uma super inteligência artificial que domina o mundo e tudo mais. Mas eu acho que a gente não chega nesse ponto tão cedo, né? Sempre vai ter um homem por trás da máquina. Sim, sim, sempre, né? Porque nós não somos deuses, né? Para criar a verdadeira inteligência artificial, que é uma máquina que consegue pensar sozinha, né? Ela auto-pensar sozinha, mas isso não, ela não chega nesse nível. Você acha que por mais tecnologia que tenha, ela é limitada? Sim, sim, sempre vai Ela ter uma não vai, limitação. tipo, meio que se reinventar, que nem a gente vê em filme de ficção científica, né? Tipo, o robô que se reinventa, que começa a ter as vontades Próprios próprias e sentimentos, de né? repente se rebela contra a humanidade. Ah, Não, 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 não vai chegar nesse nível, até porque tem muitas lacunas, né? Por exemplo, um exemplo clássico que a gente vê na faculdade é uma inteligência artificial que aprende a identificar animais. E aí eles fazem um teste que é o seguinte, né? Pega um cachorro e coloca numa sombra onde tem várias barrinhas assim. A sombra pega no cachorro amarelo e fica listras e a inteligência artificial identifica como um tigre. Então nós temos entendi. várias lacunas assim de aprendizado ainda, né? E sentimento também para uma máquina criar sentimento é impossível, né? É, não dá. E o que mais te, assim, durante o curso ou durante mesmo o seu trabalho, o que mais te impressionou? O que mais te chamou a atenção? Alguma máquina, alguma situação dentro da sua profissão? Eu acho que foi a evolução, né, de tudo como está ocorrendo, né? Por exemplo, os meus dois últimos projetos foram de automação. Um cliente do Rio de Janeiro, ele identificou que os clientes do mercado dele eles estavam sendo assaltados muito, né? Aí ele teve uma ideia de criar um aplicativo de conta onde você pode fazer o seu cadastro, cadastra seu cartão de crédito e meio que paga com sua digital ou sua face, né? Chamado Payface. E aí essas coisas, essa evolução, né? Esse mercado MGO aí que é automático, essa evolução drástica assim que a gente está tendo está me chamando muita atenção, né? E é muito rápido também, né, A Zé? evolução está sendo muito rápida Eu mesmo. lembro que quando eu comecei a estudar, a gente estava na época do disquete, né? Então, assim, eu ainda tinha aqueles disquete preto que pareciam um envelopinho, né? E o boom na minha época foi trocar o disquete grande pelo disquete menor. Hoje a gente vê que evoluiu, foi para os pendrives, mas hoje nem pendrive, a gente está arquivando coisas na nuvem, que a gente nem sabe aonde fica exatamente isso, né? Ah, tá na nuvem, tá, e onde é a nuvem? Não sei, né? Passa lá um avião e de repente leva os seus dados. Mas eu vivenciei essas coisas, coisas que para mim eram inovações. Hoje, para as crianças que é isso? Mas isso aí era a época da pedra. Mas eu tô falando o quê? De nem de 25 anos atrás. Aliás, eu acho que você nem era nascida há 25 anos atrás. Né? Olha só, o tanto de coisa que evoluiu. A própria internet mesmo, que antes era discada, você era cara. Hoje aqui, pelo menos aqui em Barueri, você tem internet na praça, Wi-Fi de graça da prefeitura.
Então, assim, a gente pensa que o custo disso, ele veio barateando, tanto que é possível dar de graça para as pessoas. Sim, sim. Essa é uma marca da evolução, né? A evolução está sendo muito rápida, né? Drasticamente rápida, né? Usando inteligência artificial para tudo, facilitando o acesso das pessoas à internet, aos aparelhos telefones, que nessa época eu acho que nem todo mundo tinha, nem existia talvez, né? Não, olha, a minha mãe comprou, aí eu já era mais nova ainda, mas a minha mãe comprou um aparelho celular, era como se fosse o valor de um carro, sabe? O tamanho era assim, o custo disso. E aí depois foram criando aparelhos novos, tal. Eu tive aquele baby que eu acho que você aí em casa vai Sim. saber, aquele babyzinho que tinha o joguinho da cobrinha, né? E outra, não era o WhatsApp, era a SMS com aquele tecladinho lá de um ABC, dois CDE, sabe? E era bem complicado. Eu admirava quem conseguia mandar uma mensagem rápida com aquilo, porque era quase impossível. Hoje a gente vê coisas tão assim que para minha época, né, eram tão absurdas, tipo, como que vai ter um computador no óculos? E agora tem, você consegue de repente ver, tudo bem, lá tá caro ainda, mas existe, já é assim, acessível para alguém, isso já existe, já é possível. Então, assim, ainda me surpreendo com muitas coisas. Eu acho que para vocês já é mais normal, porque vocês já nasceram no meio disso tudo, né? Já nasceram apertando o botão. Para vocês o celular já é uma coisa bem Intuitiva, intuitiva, é né? quase um novo membro do corpo, né, o celular. Ninguém fica mais meia hora sem o celular, deixa o celular em casa e vai sair de casa. É quase um novo membro do corpo, né? Eu mesmo não tenho nem mais carteira, eu uso o meu celular como cartão para pagar as coisas e E o celular? Ele é uma ferramenta ou ele é uma arma? aí depende da intenção da pessoa, né? Ele pode ser uma arma para alguns e uma ferramenta muito útil para, na verdade é uma ferramenta muito útil que pessoas usam para o mal e pessoas usam para o bem, né? Depende da pessoa, né? Porque hoje a gente tem visto tantos absurdos que as pessoas têm cometido crimes através do celular e as pessoas ainda têm aquela mente inocente, né? Tipo, ai, não é nada não, não é nada não. E quando a gente vê, não é nem usando tecnologia, às vezes é usando o WhatsApp para passar uma conversa mole e é o suficiente, né? Sim, as pessoas com a má índole aí usa as coisas que podem ser usadas para o bem e para o mal, né? Para aplicar golpe em tudo que é jeito e cada vez vem surgindo golpes e golpes novos, eles se renovam e se renovam. E E é, engraçado, né? Que eu fico pensando assim, aqueles que aplicam golpe, ele tem uma mente criativa, produtiva. Se pensasse pro bem, o mundo estaria melhor, né? sim, sim. Inclusive tem até um filme, eu esqueci o nome, que o rapaz ele começa a usar tecnologia e hackear as coisas e no final ele é contratado pela polícia para combater esses crimes, né? Porque ele é tão bom no que faz, tão criativo nas suas táticas de aplicação de golpe, que ele é contratado pela própria polícia. Olha aí, ó. E é fato mesmo, isso deve existir. José, e tem alguma coisa que você não gosta na tecnologia ou na informática? Que eu não gosto assim porque vai fazer mal para a pessoa ou porque eu É, achei chato. ou porque você acha chato ou porque você acha que é uma coisa mal utilizada. Eu achei chato na faculdade, mas é bem utilizado, né? É redes, eu não gosto muito de redes. Em cálculo IPv4 lá, eu não gostei muito bem não dessa fase de redes aí. E Admiro muito quem gosta dessa área, né? Atua nessa área, mas eu não gostei muito. não é muito chegado. Não, Tá. E da família, tem mais alguém que gosta de informática que nem você, assim? não tem. Minha família tem meu primo Pedro, que ele trabalha no banco, né? Bank of America dos Estados Unidos. Ele trabalha inclusive com suporte, né? Mais para essa área de rede e tudo mais. Eu acho que é só ele mesmo, da família. São os dois nerds. É, Você sempre foi nerd ou não? não, Aquele cara que tirava 10, 10, 10, 10, 10, 10. nunca foi esse cara na escola. Sempre foi mediano, tirava, Sim, tirava média pra passar. é, Olha aí, adolescente, você tem chance, viu? todo Quem mundo diz tem. que só quem tira 10 tem chance na vida? Porque na hora que você gosta de
de uma coisa, você não tem aquilo como, por exemplo, um trabalho, eu tenho que fazer aquilo. Você fala, nossa, eu tenho que fazer isso, eu vou acordar amanhã para trabalhar, né? É uma coisa que você ama, né? Que você se satisfaz com aquilo, né? Então é outra coisa, né? É diferente, né? É diferente, é diferente. Porque você não sente tanto aquela coisa maçante. Vou É, trabalhar. Não, você fala, ai, que legal. Estou desenvolvendo um projeto lá aquilo no meu serviço. é como se fosse jogar videogame. É uma diversão para mim, trabalhar é uma diversão. Inclusive, nas reuniões lá com a diretoria, eles falam isso, né? Se você não estiver satisfeito, se você não tiver aqui, poxa, que bom que eu estou aqui, que bom que eu faço isso, eu amo fazer isso, é melhor você procurar outra área, né? Porque é para quem gosta mesmo. E isso é na vida, né? Na vida, em Isso é na tudo. vida. Não só na questão profissional, sentimental, como na questão espiritual também, né? Sim, sim. Porque se a gente não tiver apto ali, ou estiver falando só que, eu tenho que ir para a igreja, não vai funcionar. Não... Você está indo forçado, né? Por obrigação, né? Inclusive, muitas vezes fala que na igreja fala que é uma rotina, né? Você só vai por ir mesmo. Aí meio que não presta atenção no que está sendo falado, não entende, não extrai coisas daquilo que está sendo falado para sua vida, para você melhorar. Então, E como que você é na igreja? O que que você gosta de fazer na igreja? o que eu gosto mesmo é de tocar, né? Que eu toco sax, né? Eu amo tocar na igreja, amo tocar em qualquer lugar em casa. Você toca sax desde quanto tempo? Desde os 13 anos. Antes mesmo de se converter, você já tocava? Sim, sim, tocava. Tocava lá no Nordeste, né, numa banda chamada da igreja também. Mas era da igreja e da prefeitura, Banda Marcial São Félix de Cantalice. Né? Tocava, inclusive tem um apreço pelo maestro lá, Rogério, que é uma pessoa incrível. E aqui eu toco na igreja e também toco lá na banda de Barueri, né? Lá no teatro? Sim, no teatro. Que legal, que legal. Então na igreja o que você gosta é tocar. Sim. Mas já disseram pra mim que você prega. Prego um pouquinho, né? Tenho um pouco de vergonha, mas já falei já no nosso congresso do Iracema, né? Falei um pouco, dei umas pregaçõezinhas em alguns cultos da semana. Tem alguma passagem que você gosta mais? A que eu mais venho citando para os meus amigos, para todo mundo, é, é João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E esse é um grande milagre de Deus, né? A nossa salvação, né? Essa é o nossa grande presente que Deus nos deu, né? Passar a eternidade toda com Ele. Ai, que bom. Eu costumo dizer que não há presente maior do que esse, né? Sim, E esse presente, ele é um presente que a gente tem que cuidar dele, né? muito bom. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser preservado todos os dias, cultivado todos os dias, para que a gente acabe não se afastando dele, né? Sim, é como, acho que um pregador ou algum filósofo que falou bem assim, eu pensei que o antigo homem tinha se afogado nas águas do batismo, mas eu percebi que eu tenho que afogar ele todos os dias. Então, todos os dias você tem que se renovar, manter no caminho de Deus. É a santidade, né? É o caminho da santificação, é esse. E você tem alguma dificuldade, ou teve alguma dificuldade com relação a amigos antigos quando você se converteu? Na verdade, eu não tinha amigos, não tinha amigos, porque quando eu morava com meu tio, eu não saía muito de casa, eu só ficava estudando. Ficava estudando para o meu TCC do ITB e da faculdade, não saía muito de casa, andava com meus primos. E quando eu vim morar aqui, eu só tive os amigos da igreja, então não tive dificuldades. E na faculdade eu tive alguns amigos, né, que tem uma certa dificuldade lá na faculdade, porque o pessoal te chama para beber, te chama para balada, te chama para esses lugares, mas eu nunca fui tão chegado não. Até antes de se converter, eu não era tão chegado em bebidas alcoólicas, nessas coisas. Inclusive, na minha família, eles sempre falavam, né? Ele fala que bebe, mas eu nunca vi ele bebendo. Que bom, Que né? bom, Que é uma coisa bom, é boa. um hábito bom nisso, né? Sim. Agora me fala uma coisa, para a gente estar caminhando para o fim, né? Nosso tempinho aí, que não deixa a gente se esticar muito. A informática, ela se inspira em Deus? É uma pergunta complexa, né? Mas tem muitos, porque a informática é baseada na matemática, né? Tem muitos matemáticos que é inegável para eles a presença de Deus, a existência de Deus. Mas tem outros, né,
que debatem isso, refutam isso, né? Mas para você, Deus, ele é, como eu diria, engenheiro, Deus é o criador numa forma, como diria, criativa. Deus para mim, ele meio que é um ser super inteligente, Super é como se fosse inteligente. um super engenheiro que arquitetou todo o universo, todas as coisas de uma maneira super complexa, para que tudo existisse em harmonia com... seria a natureza existindo em harmonia, né? Você já parou Seria para isso. pensar assim, olhar para uma árvore, para um animal? Você já parou para pensar e falar assim, gente, eu não pensaria nisso. Eu não teria esse alcance de pensar tamanha riqueza de detalhes assim, né? Inclusive, se a gente olhar para uma árvore, qual o ser humano que consegue replicar uma árvore hoje em dia? Ninguém, nem toda a inteligência do mundo inteiro consegue fazer uma árvore, né? Só Deus mesmo, Só porque Deus mesmo. E manter o equilíbrio, né, entre os astros, os planetas, é, e tudo aqui na Terra. Quem estraga um pouquinho é a gente, né? quem estraga um Onde o pouquinho é a homem gente. põe a mão, É, fica um pouquinho de caca ali, mas se a gente for pensar, a Terra toda ela foi criada para viver de uma maneira harmoniosa. Tanto as estações do ano, que hoje a gente não tem mais estações do é, ano, a gente tem estação num dia, num dia. né? Acorda no inverno, vai para outono, primavera, verão. Não é verdade? É verdade, Deus faz tudo para alinhar tudo organizado e nós que estamos meio que desorganizando, né? Com o efeito Desorganizado. estufa aí causa essas coisas do clima, né? Verdade. Vamos nos inspirar mais em Deus para resolver os caos das nossas vidas, né? Porque Ele é organizado, né? É, sim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia, E- mostrou para nós uma lição. Resolva uma coisa de cada vez, viva um dia de cada vez, faça Sim, uma coisa de cada vez para que saia perfeito, né? sim, perfeito. Quanto tempo temos? Não temos tempo. Ai, nosso tempo está acabando. Mas, José Wellington, presidente, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite de vir aqui na Kombi, contar um pouco da sua história. Eu acho que a sua história é uma história que inspira outros jovens, né? Ainda mais você que mudou de estado para vir estudar e venceu, né? Porque hoje está aqui formado, trabalhando, né? Se edificando espiritualmente. Então você é um exemplo de jovens, né? Esses tempos atrás a gente estava conversando, falei assim, ah, preciso chamar um jovem. Chama José Wellington, ele é inspirador. Então, assim, você já é referência. Mesmo você fala assim, ah, não tenho tanto tempo aqui, mas você já é uma referência para muitos jovens da nossa igreja, da nossa comunidade. Então, eu quero te agradecer, quero desejar que Deus continue te abençoando. Eu vou falar para você o que eu falo para todos os jovens que passam aqui com tantas profissões diferentes, né? Que eu falo que a profissão é só uma ferramenta que Deus nos dá para que a gente sirva o reino naquilo, né? Então, aonde você estiver, eu sei que você também vai estar servindo ao reino, está servindo ao próximo, e isso é bênção. E eu queria que você deixasse suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, né, e a todos aí que estão nos assistindo por esse convite. Eu confesso que eu tive um pouco de vergonha, né, de vir Ah, aqui no mas foi podcast. Foi tranquilo. tranquilo, foi bem É. tranquilo. E eu só tenho que agradecer a todos, né, por esse convite, grande convite de estar aqui. Sempre venho acompanhando nas redes sociais, né, ou na Kombi. E é um projeto bem legal que você fez, né, para entrevistar as pessoas, contar um pouco do dia a dia das pessoas, né, inspirar os adolescentes e tudo, Isso. os jovens a meio que ter uma decisão, né, escolher qual carreira eles querem, ou como eles Porque é querem, e uma tal. fase É, difícil para muitos. Tem gente que já sabe exatamente o que quer ser, mas tem gente que ainda não sabe que fica batendo cabeça, né? sim, sim, e isso é bom para ajudar essas pessoas, né? É isso aí. E você aí que está em casa, você aproveite esse podcast para se inspirar. Ai, eu não sei se eu vou fazer matrícula na faculdade. Vai sim, vai fazer sim. Vai para a área de tecnologia aqui, ó. O José está falando aqui, ó. É uma área produtiva,
é uma área onde você vai desenvolver sua criatividade e você vai criar soluções para tantas outras coisas aí, né, no Do dia a dia, tantas coisas. Porque hoje, se a gente for ver, a tecnologia está na saúde, na estética, tá em tudo, na culinária, tudo, em tudo, tudo, em tudo. tudo. Exatamente. Então, ó, nada de ficar sentada aí no sofá, pensando, não sei o que eu vou fazer da vida. Vai fazer alguma coisa. Se inspira aqui, ó, no José Wellington e vai fazer faculdade de alguma coisa aí. Você vê aí qual que é o seu dom. Eu quero deixar essa canequinha aqui de presente para você. Muito A obrigado. nossa canequinha do podcast. Quando você estiver tomando seus cafezinhos lá, você marca a gente. Quando você estiver tendo suas reflexões bíblicas, marca a gente também, que a gente compartilha. E é uma forma, um pequeno gesto de agradecimento pela sua disponibilidade de estar aqui. Muito obrigado, estou muito grato por esse momento. É um momento bem legal, né? Compartilhar nossas ideias e nossas histórias. Né? E não vai ficar só por aqui, não. Quando você tiver novidades na área ou da teologia ou da informática, a gente marca outro encontro aqui na Kombi e a gente vai atualizando o pessoal de casa. Maravilha. Tá certo? E você, ó, curte, compartilha, manda para os amigos. Você, mãe, manda para o filho. Ai, meu filho está pensando em fazer alguma coisa na área de informática. Manda aí o testemunho do José Wellington para ele se inspirar, para que ele seja uma pessoa aí, ó, do bem e útil para a sociedade também, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo episódio.